nem se imaginava, quando a Fórmula 1 chegou a Sochi, é que essa vitória pudesse ficar nas mãos de Valtteri Bottas. Durante toda a semana, se tinha quase certeza de que Hamilton venceria. Igualaria as 91 vitórias do recorde de Michael Schumacher e, dessa forma, poderia se tornar o recordista absoluto vencendo em Nürburgring, daqui a 2 semanas. Mas as coisas começaram a dar errado para o superfavorito já na prova de classificação. Por erro dele mesmo, Hamilton teve de largar com pneus macios, os menos indicados para essa pista. Em momento algum, ele escondeu que estava preocupado. Foi essa preocupação que fez com que ele e toda a equipe cometessem um erro que acabou com as chances dele vencer. Na esperança de fazer uma largada perfeita, Hamilton decidiu fazer um ensaio. Até aí, nada de errado. Mas como o local reservado para esses testes de largada, logo na saída dos boxes, estava bem mais emborrachado do que a primeira posição do grid, onde ele largaria, Hamilton perguntou a seu engenheiro se podia fazer esse teste mais para frente. A resposta foi que sim, ele podia. Resposta errada. Hamilton fez o primeiro teste em um lugar bem mais à frente do que onde devia. E alguns metros mais para frente, repetiu o ensaio. No começo, parecia que tudo tinha dado certo. Ele largou bem e se manteve à frente de Bottas, que tinha largado exatamente atrás dele. Mas isso já era esperado. Com os pneus macios, já se sabia que Hamilton teria melhor tração inicial. Bottas usou o vácuo nos quase 900 metros entre o grid e a primeira freada para atacar, e por um momento chegou a ficar em primeiro. Mas uma abelha tinha batido no visor do capacete do Bottas e estava atrapalhando a visão dele. Sem enxergar direito, ele freou um pouco mais tarde, escorregou na saída da curva e precisou aliviar o acelerador. Hamilton então aproveitou para retomar o primeiro lugar e começou a abrir vantagem. Mas Bottas já sabia que Hamilton teria de parar mais cedo do que ele, porque estava com pneus macios. Ficou absolutamente tranquilo. E Bottas ficou mais tranquilo ainda quando chegou a má notícia. Foi ainda durante o período de safety car, causado pela batida de Carlos Sainz no muro quando voltava à pista depois de escapar em uma curva. E também pelo acidente sofrido por Lance Stroll, que levou uma batida por trás de Charles Leclerc. Um parêntese aqui. O toque de Leclerc no Stroll foi muitíssimo semelhante ao de Hamilton e Alex Albon na Áustria, na primeira corrida do ano. Na ocasião, Hamilton recebeu uma punição de 5 segundos que lhe custou o segundo lugar. Nesse domingo, na Rússia, absolutamente nenhuma punição para o Leclerc. Ele foi em frente como se nada tivesse acontecido. Da parte dos comissários esportivos, silêncio absoluto. Voltando a Hamilton, foi durante esse safety car que ele recebeu a notícia de que, quando parasse para trocar pneus, os mecânicos teriam de esperar 10 segundos antes de tocar no carro. Hamilton reclamou muito, mas o fato é que a punição era acertada. Depois da corrida, o inglês ainda disse que a FIA queria prejudicá-lo para esquentar um campeonato que já está praticamente definido a seu favor. A verdade é que a equipe errou, e Hamilton também devia saber que só tem um lugar onde se pode treinar largadas, e esse lugar é o mesmo há mais de 10 anos. O pior é que, se não fosse por essa punição, ele até poderia ter vencido na Rússia. O atraso foi maior do que os 10 segundos parado, já que ele voltou no trânsito e perdeu muito tempo nas ultrapassagens. Por outro lado, hora nenhuma ele se aproximou do Bottas nem do Verstappen. Para se ter uma medida do desempenho do Hamilton, a melhor volta dele foi a 7ª da corrida, a mais de um segundo da do Bottas, que foi a mais rápida de todas. Isso no momento em que a diferença de peso dos dois carros era insignificante. A do Hamilton foi na volta 48, a do Bottas na 52. Sim, o carro do Bottas até tinha um pouco menos de gasolina, estava um pouquinho mais leve, mas nada a ponto de justificar uma diferença de mais de um segundo. Queira-se ou não, Bottas fez a corrida perfeita. E como tinha feito na vitória da primeira corrida do ano passado, na Austrália, desabafou depois da bandeirada, dirigindo um sonoro palavrão para quem duvida dos méritos dele. Foi mais um fato incomum e uma corrida incomum. Mas o que importa é que Bottas fez exatamente o que se espera de um segundo piloto: vencer quando o primeiro piloto falha. Max Verstappen também fez tudo o que podia. Largou em segundo, no lado sujo do grid, foi ultrapassado pelo Daniel Ricciardo quando saiu da pista na curva 2 e retomou a posição pouquíssimos metros depois. Daí para frente, ele se limitou a esperar a bandeirada. Em momento algum, Verstappen teve chance de se aproximar do Bottas.
O carro da Mercedes chegou a ser 6 décimos de segundo mais rápido na fase inicial. A melhor volta do Verstappen foi 3 décimos pior do que a do Bottas. Não havia realmente nada que ele pudesse fazer. Menos mal que, depois das muitas reclamações dele, da Mercedes e de outros pilotos, entre eles Verstappen, Vettel e Ricciardo, os comissários esportivos resolveram escutar as conversas de rádio entre o Hamilton e seu engenheiro. Vendo que o piloto tinha sido induzido a erro pelo engenheiro, os comissários retiraram os 2 pontos que tinham acrescentado à licença dele e decidiram, em vez disso, multar a equipe em 25 mil euros. Se eles não tivessem tirado esses pontos, Hamilton ficaria sob ameaça de ser suspenso até o Grande Prêmio da Turquia. Pelas regras, um piloto é suspenso se chegar a 12 pontos na licença. Hamilton já está com 8. Com esses 2 a mais, ele chegaria a 10. Era risco demais. Essa punição dos 12 pontos só foi aplicada uma vez. Foi exatamente com Romain Grosjean, que ficou fora do Grande Prêmio da Itália de 2012 por ter causado um acidente muito sério na Bélgica uma semana antes. O quarto lugar foi um prêmio justo para o Sérgio Pérez, que obteve a sua melhor colocação pela Racing Point. Ele largou com pneus macios, cuidou super bem deles e, quando foi necessário, ultrapassou Daniel Ricciardo com firmeza. Mostrou que tem condição de guiar para qualquer equipe da Fórmula 1. O quinto lugar também foi um prêmio para Daniel Ricciardo. Mas Ricciardo tem que agradecer à equipe a ordem para o seu companheiro Esteban Ocon abrir passagem para ele. Sem isso, o australiano não teria chegado tão bem. Essa ordem da Renault também beneficiou Charles Leclerc, que foi o sexto à frente de Ocon. Não se tire o mérito de Leclerc, ele conseguiu tirar mais do que a Ferrari tem para dar. Mas eu fico pensando onde ele teria chegado se não fosse pela tolerância dos comissários com a batida dele no Lance Stroll. Oitavo lugar, mais do que merecido para o Daniil Kvyat. Correndo em casa, o piloto russo largou com pneus duros e, por alguns momentos, chegou até a andar em terceiro. Ter chegado na frente do companheiro Gasly e do piloto da Red Bull, Alex Albon, veio exatamente no momento em que a saída do Kvyat da AlphaTauri no ano que vem já é dada como certa. Gasly e Albon completaram os 10 primeiros depois de fazerem corridas discretas. Melhor do que eles foi Giovinazzi, que colocou sua Alfa Romeo em 11º lugar, o segundo melhor resultado de um motor Ferrari. Ele chegou à frente do Kevin Magnussen, do Sebastian Vettel e do Kimi Raikkonen. Lando Norris foi o 15º em um dia que a McLaren esteve irreconhecível. O carro estava desequilibrado desde o começo do fim de semana e não melhorou nada durante a corrida. Nicolas Latifi, Grosjean e Russell completaram os 18 que chegaram ao fim desse Grande Prêmio da Rússia. Por hoje é só. Eu fico por aqui, lembrando a vocês que amanhã tem live às 8h30 da noite aqui no YouTube. É a hora de ver quem se deu bem no bolão do mundo.